E o presidente Lula, ele avalia adotar o mote da soberania nacional como principal slogan de campanha à sua reeleição. A ideia que tem sido estudada, segundo relatos feitos a mim, é de que a candidatura adote a frase "por um Brasil soberano" e não seja apenas em propaganda eleitoral, mas seja um nome da própria coligação partidária e do plano de governo. A defesa do discurso da soberania nacional, que rendeu dividendos eleitorais ao petista no ano passado, ganhou força com a nova tarifa que deve ser aplicada a partir de quarta-feira pelos Estados Unidos. Nas palavras de assessores do governo, essa nova alíquota reforça o discurso eleitoral do petista de necessidade de blindar o país de avanços estrangeiros. Em conversas reservadas, relatadas ao Bastidores CNN, o petista ressaltou que busca um plano de governo com propostas que diminuam a dependência externa do Brasil em segmentos estratégicos. Em meio ao cenário de enfraquecimento do multilateralismo, a ideia é que o petista aproveite a popularidade do discurso da soberania nacional para propor um plano de infraestrutura e segurança em médio e longo prazo. A ideia é sugerir investimentos, por exemplo, na exploração mineral, na segurança alimentar, no fortalecimento militar e na independência digital. O discurso será de que o país precisa de uma liderança de pulso firme e de prestígio internacional para evitar uma ofensiva dos Estados Unidos. O objetivo é, assim, contrapor o presidente petista aos seus adversários de direita, relembrando a visita de Flávio Bolsonaro, por exemplo, aos Estados Unidos e o responsabilizando pelas tarifas. Lula tem defendido que um eventual quarto mandato deve ser diferente dos anteriores. A avaliação do petista é de que é necessário deixar uma espécie de legado, ou seja, um projeto nacional, e que não adianta só lançar programas sociais para transformá-los em vitrines eleitorais. A gente tem visto o que tem acontecido. Lula renovou esses programas sociais e o governo é mais impopular do que popular. O diagnóstico é de que eles são importantes, sim, para reduzir a desigualdade social, mas que é importante avançar também em infraestrutura nacional, com um plano de médio e de longo prazo. Eu vou chamar a Larissa Rodrigues para a gente analisar esse cenário. Larissa, o que a gente tem visto é o seguinte, que a única coisa que deu um certo frescor para esse governo foi o tarifaço. Lula estava ali com uma impopularidade imensa, veio a tarifa de Donald Trump, ele cresceu e melhorou a imagem. Agora, Flávio Bolsonaro estava nas cordas com o escândalo do Dark Horse, mas ainda assim a impopularidade era muito grande. Veio essa nova alíquota, a gente viu a Genial Quest, mostrou uma ligeira melhora na popularidade. Praticamente é o que tem tentado salvar a imagem do presidente. E tem um detalhe muito grande diante disso, Uribe, o quanto também esse discurso seria o único possível diante de um governo que até apresentou novos programas, mas que não colaram na opinião pública. Um museu de grandes novidades. Teve até alguns programas, né, que eles tentaram, eu escuto muito isso da campanha, a gente desenvolveu o Desenrola, a gente desenvolveu ali, tentou pelo menos o fim da escala 6x1, mas que até isso não colou tanto na opinião do eleitor, como outros programas antigos do Lula 1, Lula 2, até durante o governo Dilma, e os programas que você citou, que tentaram reformular, também não trouxeram aí um entendimento para o eleitorado que de fato isso estava sendo bom. Minha Casa Minha Vida, o programa do gás, teve essas tentativas de ajuda também envolvendo a questão dos combustíveis, principalmente depois da guerra Irã e Estados Unidos. Enfim, no entendimento de que, diante de ausência daquilo que o eleitorado entende como bom, ou mesmo de programas que eles não conseguiram tirar do papel, o que sobrou foi jogar muito esse jogo do nós contra eles e tentar falar muito dessa questão de soberania. Mas eu sempre faço esse adendo que eu tenho ouvido muito, Uribe, o quanto diante disso, até outubro, o que vai ser o reflexo do tarifaço? Até outubro não vai ter diminuído, não vai ter piorado a economia, até outubro vai conseguir continuar surfando, é algo muito ali pouco palpável para o eleitor a ponto de se esticar a corda até o dia das eleições, né? É um cenário bastante difícil, enfim, eles estão tentando algum tipo de programa de governo. Mas Lula tem falado muito claramente, a gente precisa de novidades, mas não entregaram, né? Teve o pé de meia, você tem razão, o Desenrola, mas uma grande novidade que fosse uma espécie de carro eleitoral, algo que fizesse a propaganda do governo, uma vitrine, a gente não teve como os outros governos Lula.